Fala pessoal, Ferraz aqui Marcelo aqui. e hoje mais um videozinho sobre história aí dos hardwares. Mais um vídeo da série Senta que lá vem história. Exatamente, depois a gente cria a playlist aí, Senta que lá vem história. E hoje falando sobre placas de vídeo, GPUs, a história das GPUs. E como a gente viu que o outro vídeo se prolongou só um trisquinho assim, quase nada. Esse é uma hora e meia. Esse a gente só vai focar nas séries, nas gerações de GPUs que realmente hoje em dia ainda dá para você comprar. E não falando mais das arcaicas aí, das placas de vídeo mais antigas. Porque não vai interessar ninguém hoje em dia, né? Falar da série 200 da NVIDIA só pra teor de conhecimento mesmo. Só serviria no caso da gente pra falar mal dos PC que tem um GT 210. É, E nem no vídeo anterior. Vocês assistiram, a gente citou. Não foi, na verdade não foi no vídeo anterior não, foi na série do Não Seja Enganado. exatamente. Então, vamos começar aqui. Aqui vocês já estão vendo a tela. E estão vendo aqui que a gente vai começar falando da série 700 famosa da NVIDIA. Uma série que tá em muito PC aí, rapaz. Que é uma série bacana, assim, que gasta um pouquinho de energia, para não dizer o contrário. Só um pouquinho. Não sei nem quantos pinos que a 780 Ti depois... Eram dois de... Não vou Dois de ter certeza, mas eu tenho certeza que era mais de 2 de 8. Pois é, então aí é uma hidrelétrica, né? Você tem em casa para gerar energia. E, enfim, aqui na IC do... Deixa eu só dar um adendo, cara. Sim, Que vocês podem, se vocês assistiram o vídeo anterior, vocês provavelmente ficaram pensando quais processadores das gerações antigas ainda servem hoje em dia. Então a gente vai tentar dar um foco mais aqui. Em algumas placas vai citar modelos de GPUs e vamos citar quais ainda servem, quais a gente ainda recomenda vocês pegarem. Começando essa série 700, porque a gente não recomenda nenhuma dessa. placa de vídeo de uma série anterior a essa. Vocês podem ver que já essa série 700 ela é de 2013. Isso tem 7 anos já e hardware, querendo ou não, tem um tempo de vida útil, quero dizer. Então, antes dessa série 700 não recomendamos, tá? Mesmo essa série 700 são só algumas que eu recomendo hoje em dia. Só para dar esse ponto aqui. exatamente. Então já tá avisado aí por Marcelo, espero que as pessoas que não veem os vídeos consigam ver esse aviso, né? Para não comprar as placas de vídeo antigas, porque tem gente que compra e depois fala que não viu o vídeo. Então Porque assim, um pessoal aí meio esquisito, né? infelizmente tem gente que não assiste e gosta de ficar criticando, falando coisas depois. Sem assistir. Sem assistir, né? Mas é porque, Ferraz, esse tipo de pessoal gosta de ficar barra dos jogos exclusivos. Ah, os jogos exclusivos? Os famosos. Ah, sim. Quer dizer que é God of War. É God of War e... Ah, gosta do God of War. Entendi. God of War e The Last of Us. O The Last do Fusca, né? Entendi. Então o pessoal do God of War aí, que não assiste os vídeos, vamos ver se conseguem extrair um pouco do conhecimento aqui. Assistam, que é importante. É importante pra vocês, pessoal, que vocês gostam do God of War. Mesmo que vocês estão aí jogando God of War, se vocês bom, quiserem né? comprar uma placa de vídeo uma hora aí, É vocês vão porque gostar. assim, o PS4, os consoles qualquer console, né? Não vão ser assim, não vão criticar tão forte, né? Um console roda o Word, por exemplo. Então, se vocês exatamente. forem precisar de um PC e quiserem uma placa de vídeo, presta atenção aí, presta atenção. Seja humilde, aceite o conhecimento, tá? Exato. Então, começando aqui com a série 700 da NVIDIA, aqui do lado direito vocês podem ver alguns modelos de placas de vídeo de entrada aqui, ó. Entrada e placas de vídeo mid-range. Eu diria, Marcelo, que essas placas de vídeo GT nem podem ser consideradas de entrada. Porque, como o nosso foco aqui são jogos, essas GT, pessoal, é importante dizer que essas GT não são para jogos. São mais uns gráficos externos para dar vídeo e possivelmente para que você aproveite um pouco mais de desempenho em mídias como filmes. Às vezes nem isso, Ferraz. Talvez os processadores não suportem uma resolução ou uma taxa de quadros que o monitor, enfim, a tela que a pessoa vai usar permite usar. Então, por exemplo,
nessa época, eu acredito que estava popularizando mais o Full HD. Talvez os HD Graphics dos PCs de entrada não suportassem o HD. Full HD, quero dizer. Pode ser esse motivo também, que o Marcelo citou. Mas roda jogos, pessoal. Não vou dizer que não roda. Essas placas de vídeo GT, geralmente você encontra em notebooks. E, por exemplo, meu notebook tem uma GT 930 que roda vários jogos da 7ª geração do console de PS3. Roda, por exemplo, Darksiders no Ultra, roda o LoLzinho no Ultra, roda vários jogos. Se MK9. Se seu PC não roda LoL no Ultra, talvez ele não devesse ser considerado um PC. Vamos ser humilde também, porque coitado do cara, né? Eu acho que ele sofre mais que a gente. É porque assim, eu falo isso porque eu já passei por essa situação. E nessa situação eu não considerava o meu notebook na época um notebook, eu considerava uma sanduicheira. Então, pois é. Mas não se preocupe. Esperamos pessoal, que ninguém que nos assista. Isso é só uma fase, isso passa. O importante é vocês, mesmo não tendo as condições agora, ir se atualizando, aprendendo, para quando chegar a época de comprar seu PC, você comprar certo. Porque, como a gente já disse, a gente já quebrou muita cabeça com muita coisa e a gente está tentando ajudar vocês. Todo mundo já passou da fase de ter uma torradeira em casa. Sim, você com seu prototype 10 FPS e eu com LoL a 20. Pois é, então a torradeira some. Eu não jogo LoL, eu não jogo LoL, tá? Jogava. Eu jogava, mas não jogo. Pois é, ele jogava. Enfim. Essas placas rodam alguns jogos, mas não são focadas em jogos. E principalmente essas mais antigas GT, a gente não vai falar muito porque se você quer comprar uma GT, compre a 1030, que é a mais recente, a que tem mais desempenho. Então se você quer comprar uma GT por falta de condição de comprar uma placa melhor, compra a 1030, nunca compra essas aqui, ó. E uma outra opção, que é extremamente semelhante a essa 1030, é justamente outra da série 700, que é a GTX 750 Ti. Exato. E é essas que a gente vai falar agora, dessas GTX, que essas sim são voltadas a jogos. A série GTX é voltada a jogo juntamente com a série RTX, aqui falando especificamente da NVIDIA, e assim como no vídeo passado, Marcelo vai falar da série da AMD, né? Sim. E, enfim, começando aqui com a GTX 750 e 750 Ti. Essas sim são consideradas placas de entrada. Vocês vão perceber um padrão na NVIDIA que é 50, 60, 70 e 80. E algumas 90. E algumas 90 atualmente. Essas nomenclaturas, pessoal, de 50, 60, 70 e 90, são para designar mais ou menos o que é de entrada, o que é intermediário, o que é bom, digamos, quase high-end, como se é chamado, e o que é high-end. Então, falando aqui sobre a 750. É a placa de vídeo mais básica que teria nessa época aqui de 2013 para rodar os jogos, ou seja, a de entrada, que é a GTX 750. Até hoje ela segura algumas coisinhas. Algumas coisinhas, mas eu ainda não recomendo que comprem ela, por causa que, enfim, eu não recomendo. Depende do que você vai jogar. Essa daí é o mínimo do mínimo que a gente recomenda alguém pegar. O mínimo do mínimo. Abaixo disso, nada. Exato. Então, se você não tiver condição nenhuma e essa placa tiver, sei lá, por R$250, 200 conto. 200 conto, você pega ela. Se você não tiver outra opção, ela vai segurar algumas coisas, vai segurar inclusive alguns jogos de PS3, Xbox 360. Eu vi um teste do pessoal, não sei se foi essa ou se foi a 50 Ti, e o pessoal rodando o Shadow of the Tomb Raider nela. Então assim, ó, em HD, tudo no low, a 20 e 30 FPS, mas rodou. Então assim, segura, quebra um galho. É o Severino, essas plaquinhas aqui, da série 700 de entrada. A 750 Ti você já tem uma folga a mais, dá pra se divertir melhor. Sim. Eu diria que ela é bem melhor do que a 750, então se você for para comprar alguma coisa, pega a 750 Ti, por favor, que você vai se beneficiar bem mais. Só atente-se ao preço, porque, pessoal, essa placa 750 Ti é bastante popular. E às vezes as pessoas tendem a querer inflacionar o preço desnecessariamente. Exato. Então, se tiver, por exemplo, 2 anos atrás, essa placa aí, no máximo uns R$350 dava para pegar. Acima disso, não recomendo não. Tem opções melhores para essa faixa de preço. Exato. O preço, pessoal, aqui, digamos que é 90% do conhecimento do nosso canal, para você saber o preço das coisas e comprar no preço certo. Porque
É isso que se intenciona aqui no Brasil, que é tudo muito caro. Inclusive é esse vamos fazer um vídeo logo após esse com um tema mais focado nisso. Como você saber se vale a pena você pegar um componente, se vale a pena você dar um upgrade e, assim, ver isso sob o espectro do que você está pagando. Você está relevando de fato o upgrade pelo que está pagando. Exato. Fiquem atentos aí, novidades em breve. Aqui vocês vão mais aprender como vocês distinguirem gerações de placas de vídeo e a partir daqui vocês podem se virar sabendo as gerações que vão vir, a geração atual. Porque, como o Marcelo falou no vídeo passado, muitas pessoas assistem nossos vídeos e a gente fala um nome, por exemplo, GTX 750, a pessoa fica perdida sem saber o que é. E aqui você vai aprender que são as gerações de placas, né? Exato. Aqui já está dando as nomenclaturas que a gente falou, que é de entrada, intermediário e high-end, ou seja, mais potente. Aqui eu não concordo em botarem a GT, mas colocaram a GTs porque aqui nessa página, nesse artigo, eles citam todas as séries 700, desde a GT até a GTX. Até as Titans. Até as Titans eles citam. Então, falando só da GTX, tirando as Titans, porque aqui já é muito entusiasmo e a gente também não recomenda muito que você compre Titan, a não ser que você seja muito entusiasta e queira que realmente. Você seja um colecionador de placas antigas. Pois é. Então as Titans a gente ignora, apesar que depois a gente pode fazer uns vídeos de curiosidades falando sobre as Titans, a história delas, porque elas foram criadas e tal. Aqui passando para as placas de vídeos intermediárias, aqui você vê a 760. Por algum motivo, aparentemente, a Nvidia lançou uma 760 a 192 bits. E, enfim, a gente não tem conhecimento sobre esse lançamento aqui, até porque nessa época a gente era menino novo. E assim, foi mais ou menos a época que eu comprei meu primeiro PC, só que eu não lembro de ter essa Exato. 760, essa distinção. Isso é comum, viu, pessoal? Assim como a Nvidia lançou a GT 1030 DDR4, que é uma versão bem piorada da GT 1030 GDDR5, ela às vezes lança essas placas que são a mesma placa, só que uma versão piorada, uma versão um pouco melhorada, enfim. Pra se encarecer ou baratear. Se atentem apenas às séries padrões, às séries principais, que são as normais, 750, 750 Ti, a 760, que é intermediária, 760 Ti, que na minha opinião é a melhor placa custo-benefício até hoje, que é a série 60 Ti, que é uma série intermediária que você roda a maioria dos jogos no Ultra, e às vezes na qualidade alta, muito alta, 60 frames, e tem uma folga por causa do clock a mais que na verdade, a versão TI oferece. Na verdade, TI não é necessariamente só mudança de clock, às vezes tem mais CUDA cores, que são, sabe os processadores, os threads do processador normal? Então, nas placas de vídeo, elas também trabalham com núcleos e threads. Não é bem threads, mas núcleos. Na Nvidia, eles são chamados de CUDA cores. Então, se vocês virem lá o nome, tantos CUDA cores, é isso daí, são a quantidade de núcleos que tem. A nomenclatura geral que eles usam hoje em dia, que está bem famosa, é os teraflops. Então, digamos que a 760 tem mais teraflops que a 760 normal, e que vai rodar os jogos melhor. E detalhe, pessoal, a gente não está falando aqui que a 760 Ti é o melhor custo-benefício até hoje. Estamos falando que placas de vídeo final 60 Ti são geralmente os melhores custo-benefício que tem em questão de preço e desempenho. Exato, você pode ficar vários e vários anos com elas, que elas vão entregar desempenho muito bom. Isso. Aqui você já parte para a série high-end, que é a partir da 70. Quando você vê uma placa de vídeo da Nvidia com final 70, você já sabe que já começou a ser uma high-end, já começou a passar as resoluções de Full HD. Hoje em dia, pelo menos, nessa época, aí o 4K já era um sonho muito distante ainda. Acho que o André já tinha. Pois André é. já tinha 4K. Provavelmente o André já tinha, porque o André gosta aí dos SLI muito doidos. Ele falou num vídeo recente que ele tá no 4K desde a série 980 Ti da Nvidia. Então não, nessa época ele não tem 4K. Pois é, as placas de vídeo seguem geralmente a resolução da época, então hoje em dia o 4K já está ficando um pouco mais comum, apesar de ser uma resolução ainda muito cara de se ter. Há só placas de vídeo muito tops ainda para rodar jogos em 4K Ultra.
Mas você consegue, tanto que a gente está fazendo teste, que eu troquei minha televisão para uma 4K para fazer alguns testes, e também porque é mais custo-benefício hoje em dia. Inclusive, uma dica bem legal para vocês é que não comprem televisões mais Full HD, porque não valem mais a pena. Elas estão muito caras. E, por exemplo, você encontra uma TV Full HD por R$ 1.800 e uma TV 4K por R$2.000. Por R$200 você não vai pegar uma Full HD. Não faz sentido. Então, esperem, se vocês querem pegar uma Full HD mesmo, esperem pelo menos acabar a pandemia, ajustar o mercado. Então, que uma Full HD custa no máximo R$1.300, pessoal. Mais que isso, não paguem numa Full HD. Então não comprem TV, comprem um monitor que não seja tão caro. E aí você começa a pensar em taxas de atualização maiores. Enfim, essas séries aqui já é para começar a competir com as resoluções mais altas dessa época. Se eu não me engano, o Full HD nessa época era o que estava mais pesado. Está se popularizando ainda. Exato. Então essa série 760, 770, 780 e 780 Ti são as séries provavelmente que rodavam o Full HD a taxas de quadro muito altas, acima de 60. E é basicamente isso que você tem em mente quando você vai comprar uma placa de vídeo de entrada, uma placa de vídeo intermediária, uma placa de vídeo high-end. Qual resolução você quer usar essas placas de vídeo? Que a resolução está intrinsecamente ligada ao que você vai comprar. E como tirar a prova? Só assistir os nossos vídeos que a gente mostrou como avaliar o desempenho de um componente num teste prático. Uma aplicação que você quer, por exemplo. Então, você vai botar aí, por exemplo, agora um teste das 770 num jogo atual. E agora o Marcelo vai falar da concorrente da época, da AMD. Vou passar aqui da página e ele vai falar um pouco sobre como a AMD, em 2013, competia no mercado de GPUs. Então, pessoal, nessa época, como eu disse, foi a época que eu comecei a montar o meu PC, meu primeiro PC. E nessa época, eu comprei justamente a primeira placa de vídeo, que era a 280X, R9 280X. Que era uma placa monstrinha, que rodava tudo em Full HD a mais de 60 FPS. Ela era muito boa, eu só a troquei por uma 1050 Ti nesse PC. Acho que foram 5, 6 anos depois. E o cooler dela, inclusive, era um problema muito recorrente nessas placas da AMD. Eu não sei se as atuais têm isso, mas sempre tiveram muito problema de driver e de refrigeração. Apesar dessa placa ser muito boa, ela era uma placa bem quente. Ela esquentava bastante. E o problema que eu tive com ela, quando eu tive que trocar, foi justamente que o cooler dela não estava funcionando mais. A fan não estava girando, ela superaquecia e o PC desligava. Mas, no geral, é uma placa excelente. Essa série R9 270 e 270X também eram muito boas na época. Não sei se rodavam Full HD 60, mas 40, 50 tenho certeza que elas conseguiam. E tinha também as R9 290X, que já não eram mais as high-end. Já comecei no mundo do PC Gamer com uma placa de vídeo high-end. E naquela época você não pagava R$7.000 para ter um PC high-end que rodava Full HD 30 FPS ou 60 FPS. Eu diria que nem até um ano atrás você não pagava esse preço todo. Verdade. Com 6 mil você comprava a sua... Até por aí que eu via que a 2060 Super, que não é high-end, mas há um ano atrás eu considerava que é uma placa de 8 GB, muito desempenho, você pagava nela R$4.500. E se você quisesse um pouco mais, você pagava na 2070 no máximo... 4.000 é muito caro, bicho, na 2060. Pois é, você pagava esse preço na 2060 Super, e se você quisesse uma high-end mesmo, que é a 2.70, você não chegava a 7.000 no PC. Mas, enfim, o mercado enlouqueceu, né? Vai fazer o quê? Já nessa época eu já achava caro, mas enfim, vamos chegar nisso depois. Exato. E eu já comecei no high-end e não precisei gastar mais de R$5.000. Na verdade, o PC que eu montei foi R$3.500 e já começava high-end, jogava todos os jogos Full HD, 60 FPS, qualidades high ou ultra. Então, para vocês terem uma ideia de como o mercado tá maluco hoje em dia. Para você montar uma máquina básica, você já gasta os R$3.000 e não roda o Full HD Ultra. Exato. 3.000 se você tiver sorte, né? 3.000 se tiver sorte, exatamente. Às vezes você vai ter que abrir mão do SSD, de uma placa de vídeo melhor, enfim. Exato. Chegamos ao ponto que o PC de entrada custa 3.000.
Vocês podem ver em alguns vídeos um exemplo do Adrenaline, que ele faz os PCs de entrada de cada ano, PCs intermediários de cada ano, eles fazem os orçamentos e peguem os vídeos antigos deles. Um PC de 3.000 era um PC intermediário. E hoje em dia é um PC de entrada, né? Infelizmente, pessoal. Mas acredito que isso é só uma questão do momento que a gente está vivendo hoje em dia. Porque apesar de estar louco aqui no Brasil, lá fora não está tão assim. O pessoal consegue comprar um PC legal com um preço razoavelmente bom. Exato. Então, enfim. E aí tem também as outras séries de entrada, que eu não conheço muito bem o desempenho, mas pela época acredito que competiam com as mesmas placas de vídeo GT da NVIDIA. Sei dar dois destaques que eram essas R7 260 e 250. Elas na época rodavam jogos básicos de entrada tranquilamente. Hoje em dia eu não sei se elas ainda seguram alguma coisa e nós não recomendamos que você compre, a não ser que seja extremamente necessário. Exato. É que nem um exemplo que eu dei das GTs, que você só não compre a GTs e só compre a 750 Ti ou a 750 se você não tiver outra opção. Exato. E já essas placas de vídeo da AMD dessa época, eu não recomendo que vocês comprem hoje em dia no geral, porque como eu disse, a AMD tinha bastante problema com refrigeração e provavelmente as placas que se for comprar hoje tem algum defeito com isso, com cooler, ou vão dar defeito em breve, e não é muito barato para trocar. Por isso que eu troquei a minha placa de vídeo inteira. Exato. Então, passando aqui para outras épocas. Isso foi em 2013, tá, pessoal? As duas séries, NVIDIA e AMD, foi o que estava rolando em 2013. Exato. Aqui, já passando para 2014, a NVIDIA lançou uma série poderosa, que eu diria em comparação a desempenho bruto, assim, de surpreender o pessoal, ficar aí. Não mudou tanto, assim. Mas nessa época, o desempenho bruto foi das 900. Pulou da série 700 para 900. É que nem a gente falou nos vídeos das CPUs. Algumas séries eles botam só para notebook. Não me perguntem o porquê, mas eles fazem isso. Então a série 800 da NVIDIA foi para notebooks. Em sua maioria. Tem um ponto que é bom ressaltar, que no vídeo anterior eu não citei, mas a AMD tem os Ryzen 4000. Só que os Ryzen 4000 são para notebook. Exato. Então, às vezes eles fazem isso, até hoje eles fazem isso, botar algumas séries exclusivas para notebooks. E, enfim, é por isso que pulou para 900, só para vocês não ficarem perdidos e até em um futuro vocês entenderem. Pulou assim é porque eles botaram para notebook, provavelmente. Isso. Começando aqui, com a mesma lógica que eu citei na outra série. A partir daqui a gente vai ser mais rápido para não ocupar muito tempo de vocês. Então, você já sabendo que 50 é entrada para jogos. Então, a 950 é uma placa de vídeo que hoje vale bem mais a pena do que a 700, obviamente. Então é a mesma dica que a gente deu. Se for a única opção que você tiver, compre uma 950 Ti que você vai ter um desempenho de entrada. E eu diria que ela é bem próxima, assim. Não bem próxima, eu não vou dizer próxima em desempenho, mas ela consegue entregar jogos da nova geração também. Consegue rodar alguns jogos de nova geração por ter lançado em 2014. Então vocês já veem aqui uma comparação real de como essas séries interferem no ano que elas forem lançadas. A série 700 era uma série que lançou ainda na geração antiga de jogos, então ela era focada nessa geração. Essa série 900 já foi lançada na nova, então provavelmente essa 950 Ti até hoje deve rodar alguns jogos de nova geração. 950 normal deve rodar alguns jogos de nova geração. Se até a 750 Ti consegue ainda lidar com os jogos atuais, então acredito que essa também. Exato. Então, você já tem essa distinção de placas refletem os jogos atuais, da geração de jogos atuais que elas forem lançadas, e elas sempre terão esse foco. Eu diria até que as novas placas da NVIDIA lançaram muito, muito cedo, porque eles lançaram até antes de lançar a nova geração de consoles, que, como a gente diz, os jogos só evoluem por causa dos consoles, e isso é inegável. Eles que movimentam o mercado de gerações de jogos. Então, quando muda um console, você sabe que mudou a geração de jogos e os jogos vão vir mais pesados. E os PCs acompanham essa mudança, não ao contrário. Inclusive, segurem os bolsos, que o negócio vai ficar feio esses anos aí.
Pois é. Mas provavelmente vai baratear bastante muita coisa. Exato. E dois destaques que é bom dar nessa série, nessa geração, que era a 970 e a 980 Ti. Essa 980 Ti, pessoal, é uma das placas mais fortes que já lançaram na história, assim, em comparação no ano que foi lançado. Isso aqui ter sido lançado em 2014, para mim é um absurdo. Porque Marcelo tem uma 980 Ti e ele consegue rodar jogos em 4K atuais, ou seja, 4K atuais a 30 FPS. Uma coisa que lançou em 2014. 6 anos atrás. Isso é pra vocês verem. O que ela fazia aí 6 anos atrás era um absurdo. Ela brincava com jogos 6 anos atrás. Pra vocês verem também, não só isso, mas o que as séries TI, que são as mais high-end, mais entusiastas, conseguem fazer. Se você tem uma placa de vídeo TI, provavelmente você não precisa trocar agora. Se você consegue rodar as coisas que você gosta de jogar, então não precisa trocar. É exatamente por isso que eu sempre recomendo que você compre a intermediária TI. Porque a intermediária TI, você, além de jogar os jogos com qualidade excelente, que é o que a intermediária ainda oferece, que é um Full HD Ultra, você ainda vai rodar os jogos, você ainda vai ter um gap, uma margem de vida na sua placa de vídeo muito mais longa do que se você comprasse apenas a série intermediária comum. Então, se você puder, sempre pegue a TI, porque é um salto de desempenho muito alto. Não diria sempre. Fiquem atentos ao próximo vídeo, que pegando a dica do próximo vídeo, vocês vão saber se vale ou não a pena pegar a TI, questão do preço. Mas, em regra, questão de você se manter bem por muito tempo, a TI com certeza vai te suprir por muito mais tempo que a normal. Exato. E essa 960 também eu acho um destaque, porque eu já achei ela com preços excelentes e é uma placa de vídeo muito boa. Inclusive, entrega um desempenho muito bacana. Inclusive a gente achou essa PC com essa 960. Foi nos vídeos passados. Um dos primeiros vídeos que a gente postou, mais longos. E tava R$2.000 um PCzinho com essa 960. E ela roda bastante coisa. Roda bastante coisa, inclusive o famigerado The Witcher 3, ela roda numa qualidade boa também. Exato. E é uma plaquinha bem legal. Agora Marcelo vai explicar a concorrente dessa época de 2014, só que da parte da AMD. Isso. Quanto à concorrência, de novo, era a mesma, seguia ainda o mesmo padrão, a mesma nomenclatura da série passada, que era das antes era R200, agora é R300 da AMD. E o destaque eu daria para as mesmas placas de sempre, as R9 380, 380X, que é assim, não teve tanta evolução na 200 para 300, mas e continuaram com os mesmos problemas. Inclusive tem um canal, Rodrigo Baltar, que ele tinha a 390X, ele tinha tanto problema com essa questão dos coolers que vinham até sem seu modelo referência, que vem com blower, ainda vinha com problemas de refrigeração, de a placa esquentar demais e aí dá problema. Inclusive ele trocou por um cooler custom de fora, sem ser de nenhuma marca, e resolveu o problema. Não sei porquê. Ele importou lá e resolveu o problema dele. Mas enfim, seguiu com os mesmos problemas. Eu não diria que essa série competiu diretamente com a Nvidia. Aqui eu vejo assim, pessoalmente, que a Nvidia teve uma margem maior de diferença, principalmente da 390 para 980 Ti. Eu não sei, assim, eu não vejo sentido porque a pessoa pegaria a R9 em vez da Nvidia, principalmente tendo em vista esses problemas que a AMD tinha. Exato. Eu acho, inclusive, que esses problemas que o Marcelo citou são problemas extremamente graves. Porque questão de temperatura é o que mais abaixa a vida útil da sua GPU para que ela dê problema no futuro. A pasta térmica seca e dá um underclock, dá um undervolt, inclusive, também pode dar. E pode acabar queimando sua peça, né? Ou dando um problema muito bizarro. Problema aí que a AMD, ainda bem que resolveu durante suas outras séries de GPUs. Com certeza. Só mais uns destaques que eu também vi bastante coisa na época dessas R7. As R7 também tinham bastante destaque no segmento de entrada. E acredito que muita gente tem essas R7 350. E roda bastante coisa ainda hoje em dia. Já vi testes de pessoas jogando GTA V nessas R7. Então, mas de novo, essa placa de 2015
tinha os problemas de temperatura e a gente não recomenda que vocês comprem a não ser que seja necessário, lógico. Exato. Tem opções melhores, acredito que tenha opções melhores no mercado. Nessas épocas, como a gente está vendo, as placas de vídeo da AMD não eram opções tão agradáveis quanto das NVIDIA e não envelheceram bem nem de longe. Tanto que dá para comprar a série 900 da NVIDIA tranquilamente hoje em dia, mas da AMD fica um pouco pé atrás. Eu não sinto segurança, eu que já tive AMD, não sinto segurança nenhuma em comprar uma AMD dessa época. Dessa época, não a AMD no geral, a AMD dessa época.